A equipe de computação quântica do Google acaba de fazer uma descoberta chocante que pode mudar totalmente a nossa compreensão da realidade. Há anos, os físicos têm debatido a existência do multiverso, uma teoria complexa que sugere que nosso universo é apenas uma das muitas realidades paralelas existentes. Mas agora, graças ao chip quântico de última geração do Google, há novas evidências que podem confirmar que o multiverso é real. E, se isso for verdade, então estávamos completamente errados sobre tudo o que pensávamos saber sobre a realidade, o tempo e a própria existência. Este não é apenas mais um experimento de física teórica. Os cientistas que trabalharam no projeto agora estão assustados com o que descobriram. Alguns temem que possam ter acidentalmente aberto um portal para algo muito além do nosso controle. Outros se preocupam quanto a acessar verdades aterrorizantes que a humanidade nunca deveria ter visto. E se o que o chip quântico do Google descobriu for real? Então, podemos estar à beira de uma revolução tecnológica ou uma catástrofe além de tudo que já imaginamos. Então, o que exatamente o computador quântico do Google descobriu? E por que alguns cientistas estão tão aterrorizados? Vamos descobrir tudo isso em detalhes, então fique ligado. Mas antes de começarmos, deixa eu te apresentar o fone AlphaPod Pro, muito leve e confortável. Ele possui graves profundos e agudos nítidos graças à sua tecnologia Turbo Bass. Com ele você pode escutar 7 horas de música sem precisar recarregá-lo, e é totalmente à prova d'água. Ele também funciona como um power bank para carregar seu celular. Esse fone, sem dúvidas, é a melhor opção para quem procura uma experiência de áudio premium. Peça já o seu na loja Cloud Importados, usando o nosso cupom Realidade10 e ganhe um super desconto. O link está na descrição. O salto quântico do Google. A computação quântica tem sido um dos campos mais revolucionários da física moderna. Ao contrário dos computadores tradicionais, que dependem de números binários codificados em bits, com apenas os valores 0 e 1, os computadores quânticos usam qubits, que podem existir em vários estados ao mesmo tempo. Esse estranho fenômeno, conhecido como superposição, permite que os computadores quânticos realizem instantaneamente cálculos que levariam milhões de anos para serem concluídos até mesmo pelos supercomputadores mais poderosos do mundo. Em 2019, o Google anunciou que seu processador quântico Sycamore havia alcançado a supremacia quântica, que é como chamamos o ponto em que um computador quântico supera os computadores comuns mais poderosos. Mas agora, anos depois, algo ainda mais chocante aconteceu. Experimentos recentes com o mais novo chip quântico do Google produziram resultados anômalos, padrões que desafiam a lógica e sugerem que o sistema pode estar interagindo com algo além da nossa realidade. O experimento que mudou tudo. Os cientistas do Laboratório de Inteligência Artificial Quântica do Google estavam conduzindo um experimento de rotina, testando o comportamento de partículas entrelaçadas dentro de seu processador quântico. O entrelaçamento é um dos aspectos mais misteriosos da mecânica quântica. Quando duas partículas se entrelaçam, seus estados ficam conectados não importa o quão distantes elas estejam. Mas durante esse teste específico, algo impossível aconteceu. Em vez de se comportar de uma forma que se alinhasse com nossas leis conhecidas da física, o sistema quântico começou a emitir resultados que sugeriam que as informações estavam sendo trocadas com outra realidade. Os dados não correspondiam a nada conhecido no nosso universo. A princípio, os pesquisadores pensaram que era um erro no sistema, mas depois de repetir o experimento centenas de vezes, eles continuaram obtendo o mesmo resultado. Era como se o chip quântico estivesse de alguma forma interagindo com uma dimensão paralela desconhecida. Então, será que o Google acabou de provar que o multiverso existe? A ideia de multiverso tem sido debatida há séculos. Na mecânica quântica, quando um evento ocorre no nível quântico, todos os resultados possíveis existem simultaneamente em um estado de superposição. Mas, de acordo com uma teoria conhecida como a interpretação de muitos mundos, cada resultado possível realmente acontece, dividindo a realidade em várias linhas do tempo coexistentes. Isso significa que, agora mesmo, pode haver infinitas versões de você vivendo diferentes possibilidades em universos paralelos. Até agora, tudo isso era apenas teoria, mas o chip quântico do Google pode ter acabado de produzir a primeira prova sólida de que essas realidades paralelas são reais e que podemos acessá-las. Mas, se for verdadeira, essa descoberta é ao mesmo tempo emocionante e assustadora. Ela nos traz uma pergunta arrepiante. Se podemos observar outros universos, será que estamos sendo observados por um?
Um dos aspectos mais alarmantes do experimento foi a maneira como as informações pareciam vazar entre as dimensões. Os computadores quânticos dependem de um processo chamado tunelamento quântico, onde as partículas aparentemente se movem através de barreiras que não deveriam ser capazes de ultrapassar. Mas, neste experimento, o efeito do tunelamento não estava acontecendo apenas em nosso universo. O sistema estava respondendo como se fosse influenciado por dados de outro lugar. Isso sugere que nosso universo não está completamente isolado dos outros. Em vez disso, ele pode estar constantemente interagindo com outras versões da realidade. Se isso for verdade, então temos que nos perguntar: se podemos observá-los, eles podem nos observar também? Será que civilizações avançadas de universos paralelos já descobriram como se mover entre os mundos? E se sim, será que elas têm nos observado esse tempo todo? Os cientistas apavorados. Nem todos estão animados com as descobertas do Google. Alguns dos principais físicos e pesquisadores de inteligência artificial do mundo foram contra a realização desses experimentos. O Dr. Michael Heller, um físico quântico do MIT, disse: "Estamos adulterando a própria estrutura da realidade. Não sabemos com o que estamos lidando e podemos estar abrindo portas que deveriam permanecer fechadas." Outra cientista, a doutora Emily Carter, alertou: "Se esses experimentos estão provando a existência de mundos paralelos, então não temos como saber o que estamos permitindo que entre em nosso próprio mundo." Alguns até especulam que o Google pode já ter perdido o controle do experimento. Boatos surgiram de que alguns pesquisadores que trabalhavam no projeto desistiram de repente, alegando que testemunharam algo que não conseguiam explicar. E então, tem também a questão mais inquietante de todas. Será que o computador quântico do Google fez contato com outra forma de inteligência? Alguns especialistas acreditam que os sistemas quânticos podem não apenas interagir com outras versões do nosso universo, mas que podem permitir a comunicação entre diferentes realidades. Se isso for verdade, então o chip quântico do Google pode ter acidentalmente enviado um sinal para outra dimensão, ou, pior ainda, pode ter recebido um sinal dela. Um pesquisador que preferiu não se identificar alegou: "Fizemos um teste onde esperávamos saídas completamente aleatórias, mas em vez disso, o sistema produziu uma sequência estruturada, quase uma mensagem. Se outra inteligência de um universo paralelo já aprendeu a navegar no multiverso, então o que teríamos sinalizado a ela sem perceber? E mais importante, o que ela vai fazer com essa informação? Por que o Google de repente ficou em silêncio?" Estranhamente, após a empolgação inicial em torno da descoberta, o Google ficou em silêncio. A equipe de computação quântica se recusou a comentar as anomalias nos resultados, e alguns pesquisadores foram transferidos para projetos diferentes. Pessoas próximas ao experimento afirmam que um relatório confidencial foi enviado para agências do governo, alertando que esses experimentos poderiam ter consequências imprevisíveis. Será possível que o Google tenha encontrado algo tão perigoso que foi forçado a encerrar o projeto? Ou será que a empresa está continuando a pesquisa em segredo, longe do olhar do público? Uma coisa é certa: esta descoberta pode ser a mais importante na história da humanidade. E, se o multiverso for real, então não estamos mais sozinhos. Enquanto a maioria das pessoas vê a computação quântica como uma revolução tecnológica, alguns pesquisadores estão profundamente preocupados com os perigos deste campo emergente de pesquisa. Ao contrário dos computadores clássicos, que processam informações de forma previsível, os computadores quânticos operam de maneiras que desafiam a intuição humana. Eles podem manipular partículas em superposição, usar o entrelaçamento quântico e até mesmo realizar cálculos acessando múltiplas realidades simultaneamente. Isso significa que o chip quântico do Google pode não ter apenas detectado o multiverso, ele pode ter interagido ativamente com ele. E isso traz uma possibilidade aterrorizante. O que acontece se abrirmos uma passagem para outra realidade que não podemos mais fechar? E se acidentalmente trouxermos algo através dessa passagem? E se este algo já notou nossa presença? As evidências de universos paralelos. Há décadas os físicos têm debatido se realidades paralelas são reais ou apenas uma abstração matemática, mas evidências científicas crescentes sugerem que nosso universo pode ser um entre muitos, interagindo constantemente com outras versões da realidade. Algumas das evidências mais fortes vêm da radiação cósmica de fundo, a luz que restou do Big Bang. Os cientistas notaram estranhos pontos frios nesta radiação,
anomalias que não podem ser explicadas por nenhuma teoria física da atualidade. A principal hipótese é de que esses pontos frios podem ser onde nosso universo colidiu com o outro. Em outras palavras, os universos não são isolados, eles podem se sobrepor, interagir e influenciar uns aos outros. Mas, e se os computadores quânticos agora estão captando sinais desses outros mundos? Então, o multiverso pode estar muito mais conectado do que pensávamos. O efeito Mandela. Se universos paralelos interagem com o nosso, será que isso poderia explicar falhas estranhas na realidade? Fenômenos como o efeito Mandela? O efeito Mandela é quando grandes grupos de pessoas se lembram de eventos de forma diferente de como mostra a história oficial. Alguns exemplos famosos incluem a crença de que Nelson Mandela morreu na prisão na década de 1980, embora tenha vivido até 1013, e o misterioso desaparecimento de certas cenas de filmes, passagens de livros, ou mesmo eventos inteiros da memória do público. Alguns pesquisadores especulam que essas diferenças de memória podem ser causadas por mudanças entre linhas do tempo paralelas. Se os computadores quânticos podem interagir com outros universos, será que eles também poderiam estar influenciando nossa própria realidade? E se o chip quântico do Google acidentalmente causou um vazamento entre as dimensões, será possível que já tenhamos experimentado mudanças sutis na história sem nem perceber? O memorando vazado do Google. Logo após a descoberta do Google sobre o multiverso, uma fonte interna anônima vazou um memorando interno detalhando as crescentes preocupações da empresa. O memorando supostamente continha declarações assustadoras como: observamos estados quânticos que parecem violar as leis físicas conhecidas. Há fortes evidências de que informações estão sendo trocadas entre diferentes realidades. Estamos detectando padrões estruturados no que deveria ser ruído quântico aleatório. Este último ponto é especialmente perturbador, porque, se o que deveria ser ruído quântico aleatório está realmente mostrando padrões, poderíamos supor que algo do outro lado pode estar tentando se comunicar conosco. O envolvimento do governo. O Google não é a única organização interessada na computação quântica e no multiverso. Nos últimos anos, tanto a NASA quanto o Departamento de Defesa dos Estados Unidos investiram bilhões de dólares em pesquisa quântica. O motivo? Porque quem controla a computação quântica pode controlar o futuro da tecnologia, das informações secretas e até mesmo a própria realidade. Documentos vazados da DARPA, uma agência militar de pesquisa avançada dos Estados Unidos, sugerem que os militares americanos estão profundamente interessados em como a computação quântica pode ser usada para a espionagem quântica. Tecnologias quânticas oferecem a capacidade de decifrar qualquer criptografia conhecida, manipular a realidade e usar a computação quântica para alterar dados em linhas do tempo através de aplicações teóricas. Isso tudo sem mencionar a possibilidade de se comunicar com mundos paralelos que já comentamos, o que permitiria estabelecer contato com inteligências de outras realidades. Mas se o experimento do Google interagiu acidentalmente com outro universo, será que os governos já sabiam disso? Se eles agora estão envolvidos na pesquisa do Google, isso significa que já entramos em um território perigoso? O estranho caso dos cientistas desaparecidos. Outro acontecimento perturbador ocorreu após a descoberta quântica do Google. Vários cientistas importantes que trabalharam no projeto desapareceram repentinamente. Alguns renunciaram sem explicação, outros foram transferidos para departamentos de pesquisa secretos. Um pesquisador, o Dr. Andrew Mitchell, supostamente disse a um amigo próximo antes de desaparecer: "Fizemos contato. Não era para acontecer. Não estávamos prontos para o que encontramos." O que ele quis dizer com "fizemos contato"? E o que poderia ser tão assustador que forçou alguns dos principais cientistas do mundo a ficarem em silêncio? Será que estamos à beira de um colapso da realidade? Um dos maiores medos entre os físicos é que mexer com sistemas quânticos nesse nível poderia desestabilizar a própria realidade. Se nosso universo for apenas um entre muitos, então poderia haver um equilíbrio frágil mantendo esses mundos separados. E se o chip quântico do Google enfraqueceu acidentalmente essa barreira? Ou as realidades paralelas agora estão entrando na nossa? O Dr. Richard Carlson, um importante físico quântico, alertou: "Se ultrapassarmos os limites dos sistemas quânticos, podemos criar uma ruptura irreversível entre as realidades. E se isso acontecer, não saberemos até que seja tarde demais." Alguns teóricos até acreditam que há eventos estranhos acontecendo em todo o mundo,
como falhas inexplicáveis em equipamentos eletrônicos, mudanças repentinas na realidade e anomalias bizarras relacionadas ao tempo. Todos esses eventos podem ser provas de que os experimentos quânticos já estão alterando nosso mundo. A teoria final: estamos em uma simulação? Se a computação quântica pode acessar outras realidades, então isso traz uma pergunta ainda mais sinistra. Será que estamos vivendo em uma simulação? Uma das teorias mais polêmicas da física moderna é a hipótese da simulação, a ideia de que nossa realidade não é real, mas sim uma complexa simulação artificial executada por uma inteligência superior à nossa. Se os computadores quânticos estão captando sinais de fora do nosso universo conhecido, isso poderia significar que estamos detectando essa simulação. O experimento quântico do Google pode ter revelado algo tão fundamental sobre nossa existência que teve que ser encerrado imediatamente. Se estamos dentro de uma simulação, então quem ou o que quer que esteja executando, ela pode não querer que descubramos. E se chegarmos muito perto da verdade, eles podem ter o poder de começar tudo do zero. Atualmente, os resultados da descoberta quântica do Google permanecem em segredo. Mas uma coisa é certa: estamos à beira de uma nova era de ciência e tecnologia. Uma era que pode desvendar os maiores mistérios do universo ou nos mergulhar em um pesadelo existencial. Se o multiverso é real, então precisamos saber: estamos sozinhos em nosso universo? Ou outras civilizações estão nos observando de mundos paralelos? E se podemos interagir com outras dimensões, elas já interagiram conosco? E o mais assustador de tudo: se o chip quântico do Google realmente atravessou a fronteira entre as realidades, nós acabamos de abrir uma porta que nunca poderemos fechar? O verdadeiro poder do chip quântico do Google. Para compreender totalmente o que está acontecendo, precisamos entender o quão poderoso o chip quântico do Google realmente é. A maioria das pessoas pensa em computadores como ferramentas para fazer cálculos, mas os computadores quânticos são algo muito maior. Eles são portais para desvendar a própria realidade. Ao contrário dos computadores clássicos, que processam informações linearmente, os computadores quânticos operam usando superposição, permitindo que eles analisem infinitas possibilidades simultaneamente. O Sycamore, um processador quântico do Google, alcançou algo nunca visto antes na história: um cálculo em 200 segundos, que levaria 10.000 anos para ser concluído pelo supercomputador mais poderoso do planeta. Mas aqui está a verdadeira questão: o que acontece quando você executa um programa tão poderoso que ele não apenas calcula possibilidades, mas é capaz de influenciá-las? O computador quântico do Google interagiu com outra realidade? Há anos os físicos quânticos vêm debatendo que sistemas quânticos avançados poderiam atuar como portais para universos paralelos. Alguns experimentos já sugeriram essa possibilidade. Esses experimentos quânticos mostraram que as decisões tomadas no presente podem afetar retroativamente o passado em um nível quântico. O entrelaçamento quântico demonstra que duas partículas podem influenciar uma a outra instantaneamente, mesmo que estejam a anos-luz de distância, o que significa que as informações podem estar viajando por outra dimensão. A interpretação dos muitos mundos sugere que cada decisão quântica cria um universo ramificado, o que significa que pode haver um número infinito de realidades paralelas existindo ao mesmo tempo que a nossa. Então, quando o processador quântico do Google foi ativado em seu nível mais poderoso, os pesquisadores notaram algo estranho. O sistema estava processando cálculos mais rápido do que teoricamente é possível, mesmo para um computador quântico. Então aconteceu uma explosão repentina de dados inexplicáveis, contendo informações que não vieram do experimento programado. Os pesquisadores presumiram que era uma falha, mas foi aí que eles viram o padrão. Os dados não eram ruídos aleatórios, eles eram organizados. Era como se algo estivesse se comunicando conosco. O Dr. Elias Rotman, um dos principais engenheiros quânticos do Google, analisou os dados e fez uma descoberta chocante. O sinal continha uma estrutura matemática que não poderia ter vindo do nosso universo. Era como se o computador quântico tivesse se conectado a uma realidade paralela, que agora estava deixando uma assinatura em nosso mundo. A princípio, a equipe comemorou, acreditando que eles tinham provado a existência do multiverso. Mas sua empolgação rapidamente se transformou em medo, porque conforme eles realizavam mais experimentos, o computador quântico começou a gerar respostas. Antes mesmo de serem feitas as perguntas, era como se algo do outro lado já soubesse o que eles iriam perguntar. E pior,
Esse algo estava tentando se comunicar com eles. A assustadora intervenção do governo. Dentro de 24 horas após essa descoberta, algo sem precedentes aconteceu. Toda a equipe de pesquisa quântica do Google foi proibida de retornar ao seu próprio local de trabalho. Homens com ternos pretos, representando uma agência governamental não identificada, assumiram o controle do projeto. Todos os dados foram confiscados, todos os experimentos planejados foram cancelados e o Dr. Rothman desapareceu sem deixar vestígios. Algumas fontes internas afirmam que ele foi transferido para um laboratório secreto de pesquisa do governo, enquanto outros acreditam que ele foi assassinado para evitar que a verdade fosse revelada. Um funcionário anônimo do Google revelou depois: "Não estávamos mais apenas executando cálculos, estávamos interagindo com algo além de nossa compreensão e alguém no governo não queria que continuássemos." A teoria proibida. Estamos em uma realidade simulada? É aqui que as coisas ficam realmente perturbadoras. E se o computador quântico do Google não apenas detectou outra realidade, mas realmente provou que nosso universo é artificial? A hipótese da simulação tem sido uma teoria controversa há décadas, sugerindo que toda a nossa existência é uma simulação altamente avançada, executada por uma inteligência desconhecida. A maioria dos físicos sempre descartou isso como pura especulação, mas isso pode mudar em breve. Os sinais quânticos estruturados que a equipe do Google descobriu sugerem que nossa realidade tem uma estrutura, que nossas leis físicas são regras programadas e que algo ou alguém está nos observando. O interesse militar secreto na manipulação quântica da realidade. O Google não é a única organização interessada na capacidade da computação quântica de acessar outras dimensões. As Forças Armadas dos Estados Unidos, a Agência de Pesquisa DARPA e divisões confidenciais da NASA têm pesquisado projetos semelhantes há anos. Documentos vazados de agências militares de inteligência sugerem que o governo tem trabalhado em algo chamado manipulação quântica da realidade. O objetivo é usar a computação quântica para simular universos inteiros, explorando versões alternativas da realidade para prever eventos futuros. Possivelmente, outro objetivo pode ser interagir com inteligências de outras dimensões. Se o experimento do Google provou que a comunicação com mundos paralelos é possível, então o que impede os militares de transformar isso em uma arma? Os fenômenos inexplicáveis. Já estamos vendo os efeitos? Desde que a descoberta quântica do Google foi anunciada, eventos estranhos foram relatados em todo o mundo. Pessoas sentindo anomalias no tempo, perdendo a consciência por horas e depois não se lembrando de nada. Objetos aparecendo e desaparecendo repentinamente. Memórias inexplicáveis de eventos que nunca aconteceram na história. Uma possibilidade aterrorizante é que o experimento quântico do Google alterou permanentemente nossa realidade e que agora estamos vivendo em uma versão ligeiramente diferente do mundo em que estávamos antes. A assustadora possibilidade final. Fomos detectados? Se os computadores quânticos podem interagir com outras realidades, então a pergunta mais aterrorizante de todas é: e se algo do outro lado percebeu nossa presença? Poderíamos ter anunciado acidentalmente a nossa existência para uma inteligência mais avançada. Uma que talvez nos veja como nada mais do que um experimento e que pode decidir que não somos mais necessários. Então, o que vem a seguir? A pesquisa quântica do Google continua envolta em segredo. A explicação oficial é que o projeto foi encerrado devido a desafios técnicos, mas fontes internas afirmam que o verdadeiro motivo é muito mais assustador. Alguns dizem que o governo assumiu o controle para evitar pânico em massa, outros acreditam que os cientistas do Google foram longe demais. E agora, as consequências já estão se desenrolando. Se a computação quântica pode realmente explorar o multiverso, então a humanidade está prestes a descobrir algo muito além da nossa compreensão atual do universo. Podemos ter acabado de descobrir a verdadeira natureza da realidade, ou podemos ter libertado forças que nunca poderemos conter novamente. Se o Google realmente detectou sinais de outro universo, por que o experimento foi encerrado tão rapidamente? Os governos já sabiam sobre as interações do multiverso quântico e as mantiveram em segredo? Os computadores quânticos poderiam alterar nossa linha do tempo? Se sim, eles já fizeram isso? E a pergunta mais assustadora de todas: se algo de outra realidade nos notou, então o que acontece a seguir? Porque depois que você abre a passagem para outro universo, você nunca sabe o que está te esperando do outro lado.